Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui, os que vão apresentar. De já agradecer à professora Rossella, professora Silvanei, que muito gentilmente atenderam aí o nosso pedido, aceitaram o nosso convite de estar participando da, da banca da banca examinadora do trabalho Biologia e Matemática, a interdisciplinaridade presente nos livros didáticos do terceiro ano do ensino médio no município de Castanhal, no Pará. Tá? As nossas alunas Isis Silva, Raíssa Silva e Samile Nicá estarão apresentando, né? Então sejam muito bem-vindos, todos os familiares que estão aqui, os colegas, e de já gostaria de deixar aí o meu agradecimento e o meu prazer de estar aqui. Então, eu vou deixar com as meninas aí a palavra, podem iniciar, vocês já sabem que tem um tempo estabelecido para isso, usem muito bem esse tempo e a palavra com vocês. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a banca, o nosso orientador, professor Hugo Machado, amigos e todos que estão aqui presentes. Além de mim, esta equipe é formada por Isis Beatriz, Samile de Cássia. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas da Estácio Castanhal. E, orientado pelo professor Hugo Machado, este trabalho tem como título Biologia e Matemática, a interdisciplinaridade presente nos livros didáticos do terceiro ano do ensino médio, no município de Castanhal. O interesse de procurar e analisar a relação entre a biologia e a matemática no ensino básico, de acordo com o que é previsto pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, surgiu a partir do contato com a disciplina de Física, ofertado dentro do curso de Ciências Biológicas, e com a participação no projeto de extensão Educação Matemática para a Transformação Pessoal e Profissional, que é caracterizado por abordar a matemática e as suas relações com o cotidiano. Sendo assim, houve uma aproximação das duas áreas e, por consequência, o desejo de se trabalhar com um tema, que além de ser pertinente para a população geral, essas análises podem auxiliar no aprimoramento da educação. Podemos notar que a biologia contém conteúdos relacionados à matemática e existem assuntos na biologia onde são utilizados conceitos matemáticos básicos e vice-versa. Porém, essa relação entre as duas, muitas vezes, ela pode não proporcionar um sentido real para os alunos, já que no ensino não é comum relacionar essas duas ciências. A biologia é uma ciência indispensável para a compreensão da vida e a matemática não é diferente. Ambas estão presentes no nosso cotidiano e, apesar de serem consideravelmente diferentes, são complementares. Por isso é tão importante que os alunos consigam conectar os conhecimentos das duas áreas. Desde 1970, a interdisciplinaridade vem sido discutida no Brasil e, conforme os estudos de Ivane Fazenda, a interdisciplinaridade tem sido considerada uma exigência ligada ao conhecimento disciplinar e, além disso, também é apontada como necessária para a compreensão da natureza e, mesmo com sua grande importância, a interdisciplinaridade ainda é retórica. Ela não acontece de maneira efetiva. E, de acordo com Fortunato, nessa prática, nós podemos encontrar diversos empecilhos, como a hierarquização do saber, a fragmentação da prática escolar, falta de diálogo, professores que não seguem o cronograma oficial, entre os componentes do núcleo escolar e tempo para a realização de planejamento com as demais áreas. Para isso, para realizar um ensino de ciências de forma mais abrangente, é necessário que haja a conexão entre outras áreas de conhecimentos específicos para promover uma interação entre os conteúdos escolares e o cotidiano do aluno. Conforme a BNCC, a relação dos novos conhecimentos com o que o aluno já sabe, com o que o aluno já aprendeu, irá proporcionar uma maior compreensão para reconhecer que as ciências naturais, elas são fundamentais para a compreensão e atuação, tanto no meio natural quanto no meio social. O que nos leva à problemática desta pesquisa e surge o questionamento.
quais as relações entre biologia e matemática que estão presentes nos livros didáticos do terceiro ano do ensino médio. Tratando-se de uma pesquisa bibliográfica voltada à importância de se trabalhar a interdisciplinaridade no ensino básico, mais especificamente no terceiro ano do ensino médio, este trabalho tem como objetivo geral identificar as relações interdisciplinares com a matemática presentes no livro didático de biologia ofertado pela instituição de ensino ao terceiro ano do ensino médio. E como objetivos específicos, verificar nos livros didáticos os assuntos que possuem uma relação biologia-matemática, realizar um levantamento estatístico dos assuntos e questões que exigem conhecimentos matemáticos e estabelecer conexão entre as orientações da BNCC com os livros didáticos analisados. Bom, e falando um pouco sobre o referencial teórico, nós buscamos referências em trabalhos de autores como Santo Tomé, Hilton Japiaçu e Ivone Fazenda, né? Esses dois últimos sendo os primeiros teóricos brasileiros a percorrer sobre ideias interdisciplinares no Brasil. Mas, principalmente, a nossa principal referência foi a Base Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento que foi criado para conduzir os ensinos das escolas brasileiras, né? E para que houvesse o mínimo de programa de instrução para essas escolas, né? E essa padronização, para que essa padronização aumente a qualidade de ensino no país. Segundo os projetos interdisciplinares, tem um grande fator de relevância, segundo esse documento, os projetos interdisciplinares têm um grande fator de relevância, desde o ensino fundamental até ali ao longo da educação básica, né? Eles são fundamentais para promover e estimular o convívio entre os alunos e aproximá-los de todas as disciplinas de modo integrado. E a BNCC sempre reforça que é importante essa relação entre as disciplinas e, além disso, a relação das disciplinas com o cotidiano do aluno. E, partindo para a metodologia, nós realizamos uma análise de natureza bibliográfica, onde utilizamos método de pesquisa descritiva e predominou a abordagem qualitativa do material. Nós utilizamos 9 livros didáticos de 3 coleções do terceiro ano do ensino médio. 9 livros didáticos do terceiro ano do ensino médio, que foram publicados de 2019 a 2021. E esses livros foram disponibilizados por 3 escolas particulares do município e, inicialmente, era pretendido que fizéssemos um levantamento também dos livros disponibilizados pelas escolas públicas. Porém, por conta da pandemia de Covid-19, muitas escolas públicas estavam fechadas durante esse período de seleção dos livros. Então, por conta disso, selecionamos apenas os livros de escola particular. Aqui nós identificamos os livros e suas respectivas coleção e editora. E partindo para a metodologia utilizada na análise de dados, nós verificamos os livros dentro de suas respectivas coleções e, após a leitura desses livros, nós definimos 3 ênfases. 3 ênfases segundo as quais esses livros foram analisados, seguindo aqui. Primeiro, conteúdos da biologia que mais se relacionam com a matemática. Depois, distribuição dos assuntos de matemática abordados no conteúdo de biologia. E, por último, questões de biologia que necessitam de conhecimentos matemáticos para sua resolução. Bom dia! Nesse momento, a gente vai discorrer pela análise e discussão dos resultados que a gente obteve dentro da nossa pesquisa. Como já foi dito, os livros eles foram analisados dentro das 3 ênfases que estão aqui no nosso slide. E nessa primeira ênfase, que é denominada conteúdos da biologia que mais se relacionam com a matemática, a gente analisou, contabilizou os assuntos que mais fazem a relação com a matemática dentro do conteúdo de biologia. E analisando o gráfico, a gente pode ver que tem diferença entre eles. Então, esses assuntos eles são dispostos de maneira heterogênea. Na primeira coleção, a gente consegue notar
que tem grande interdisciplinaridade. E quando a gente estava fazendo a nossa análise, a gente também percebeu que todos os conteúdos que são tratados dentro dessa primeira coleção, eles fazem relação com a matemática. Então, a gente definiu essa coleção como se ela apresentasse uma distribuição satisfatória por conta disso, né? Que faz a relação com todos os assuntos de biologia. Partindo para a segunda, a gente consegue ver que essas taxas de relação, elas são menores. E vale salientar também que tem assuntos como ecologia e evolução, que nessa segunda coleção a gente não vai ter a possível visualização dessa relação com a matemática. Já nessa terceira coleção aqui, a gente até conseguiu notar uma relação com a matemática, só que ela era feita de uma maneira ela não foi muito enfatizada. A partir da análise dessa primeira ênfase, a gente conseguiu notar que não tem um modelo a ser seguido especificamente pelas coleções, já que uma organiza de acordo com o que acha necessário. A nossa segunda ênfase, ela se trata da distribuição dos assuntos de biologia, distribuição dos assuntos de matemática abordados dentro do conteúdo de biologia. Ou seja, a gente buscou os assuntos de matemática que mais apareciam dentro daqueles conteúdos de biologia que faziam essa relação. E aí a gente elencou 4, como a gente pode ver no gráfico 2. Porcentagem, funções, análise de gráficos e razão e proporção. Também a gente consegue ver que tem uma distribuição heterogênea e a gente vai fazer a explicitação de cada coleção. Na primeira coleção, que a gente pode ver que está identificado pela barra azul, a gente conseguiu notar que o assunto de porcentagem e razão e proporção estão em maior quantidade. Isso acontece porque dentro dessa primeira coleção, a gente vai ter um grande número de páginas voltadas para o conhecimento de genética. Então, a probabilidade ela vai ser aplicada à genética. Partindo para a segunda coleção, que é a barra laranja, a gente também consegue notar que porcentagem e razão e proporção vão estar também em maior número. Igualmente, na primeira coleção, o motivo disso é a genética presente dentro desses livros. Só que uma coisa que a gente notou, e é muito importante salientar, é que dentro da primeira coleção, essa relação da biologia com a matemática, ela é feita de uma maneira exemplificatória. A gente percebe que o livro, ele aplica a situação no dia a dia do discente para poder facilitar o ensino-aprendizagem. Diferente da segunda coleção, onde a gente vê que a matemática está junto com a biologia, só que de uma maneira segregada. Inclusive, tem um exemplo aqui que a gente achou pertinente comentar. Essa primeira imagem, ela é referente à coleção 1. A gente vai ter a biologia associada à matemática nos conteúdos de probabilidade e genética nesses dois exemplos, só que de uma maneira totalmente diferente a sua aplicação. Na primeira imagem, eu vou passar para a parte da pergunta e depois a gente vai comentar um pouco. No final está escrito: do cruzamento entre um indivíduo normal e outro com anemia falciforme, qual a chance de o casal ter uma filha com anemia falciforme? Sim, ele passa o problema, ele diz o que ele quer, só que antes disso, há uma contextualização. É explicado para o aluno o que é anemia falciforme, o que acontece com o indivíduo que tem essa anemia. E, querendo ou não, essa relação ela faz com que o aluno ele consiga enxergar esse problema no dia a dia dele. Ele consiga aplicar de alguma forma, trazendo assim um ensino mais efetivo. Diferente do que a gente vê ao lado, que é referente à segunda coleção, onde a questão ela está apenas colocada, como a gente pode perceber. Para resolver as próximas questões, considere um casal heterozigoto para albinismo, ou seja, eu não sei se o aluno sabe o que é o albinismo, então é uma informação que está solta. O aluno ele vai só fazer aquilo que está ali, porque é o que está pedindo para ele. Isso não agrega outros conhecimentos de outras áreas. Essa interdisciplinaridade ela é necessária e a falta dela já vem sendo criticada há muito tempo, conforme a gente parafraseando Fazenda, que ela diz que o não uso dessa interdisciplinaridade vai afetar o processo integrador das disciplinas se não forem articuladas de maneira que facilite a aplicação no dia a dia. Como é que volta?
Isso, aqui. Para a gente poder fazer a análise da nossa terceira coleção, diferente das duas primeiras, a gente conseguiu notar que o assunto de análise de gráficos, ele sai em disparadas. Cerca de 50% de todo o conteúdo matemático dentro da terceira coleção vai ser voltado para análise de gráficos. Isso acontece porque dentro dela a gente vai ter muito assuntos relacionados à zoologia, a hormônios, e nesse quesito é muito necessário a interpretação e análise de gráficos. Inclusive, abrindo um parêntese, dentro desse quesito de fazer a relação com os gráficos, com tabelas, está previsto pela BNCC, que dentro do conhecimento de ciências biológicas, os alunos eles têm que saber fazer essa relação. Então, isso é um ponto positivo relacionado à BNCC que a gente encontrou nessa terceira coleção. Partindo para a nossa última ênfase, que é denominada questões de biologia que necessitam de conhecimentos matemáticos para resolução, a gente elencou, fez uma contabilidade de quantas questões que estavam presentes dentro dos livros eram necessário o conhecimento matemático para poder chegar à resolução delas. Como aconteceu nas outras ênfases, nessa também a gente vê uma diferença muito grande entre as coleções, sendo que uma se destaca por apresentar uma maior proporção dessas questões que necessitam da matemática, que seria a coleção 1. Mais ou menos 24% dela vai necessitar desse conhecimento matemático para a resolução, sendo que a 2 e 3, as taxas vão ficar próximo dos 7%, a 2, 7,4% e a 3, 7,9%. A partir disso, a gente pode inferir que grande parte das questões presentes nos livros de biologia, elas estão interessadas apenas em exercitar a biologia de uma maneira segregada. Para concluir, o nosso trabalho ele buscou identificar a matemática nos livros didáticos como uma parte efetiva da interdisciplinaridade. Durante a nossa análise, a gente conseguiu verificar a presença da interdisciplinaridade dentro das coleções, só que de maneira distinta, onde uma fazia mais uma conversa com a BNCC do que a outra. Diante disso, a gente pode constatar que há uma cisão desse modelo em que é previsto pela BNCC, já que um autor coloca certas competências e outro autor não. Com base nesses nossos resultados, a gente pôde observar que houve um desvio por parte de alguns autores pelo que é predito pela BNCC. E a gente entende que isso ele pode atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem, já que a interdisciplinaridade ela deve estar presente tanto por ser necessária, quanto pelo livro didático ele ser o guia do professor em sala de aula. Então, o professor ele vai normalmente passar para os alunos o que está ali no livro dele, que é o guia dele. Então, para concluir, a gente considera que nosso tema ele é relevante para o meio acadêmico, tanto por ele não ser um tema muito discutido entre os biólogos, como também pela interdisciplinaridade ela ser essencial, pois ela é fundamental no ensino das ciências, já que é importante que todas as ciências o ensino das ciências ela seja realizado em conjunto com outros. A gente entende que o nosso trabalho ele tem limitações, mas a gente espera que ele possa auxiliar e inspirar para produções futuras na área. A gente agradece a presença de todos e obrigada. Bem, então, parabenizando aí as meninas pela apresentação, parabéns. Se vocês quiserem, bebam uma água, dá para desligar rapidinho a câmera de vocês, fiquem um pouquinho mais tranquilas aí, tá bom? Escutem as palmas que estão sendo colocadas aqui para vocês, tá bom? Dá para ir beber uma água e voltar rapidinho, tá? Nesse momento, eu irei passar a palavra para a nossa banca examinadora e de já agradecendo novamente a gentileza da professora Rossella de ter aceitado esse convite para estar nessa banca, da professora Silvanei também, e já passar a primeira palavra para a professora Silvanei, e aí daqui a pouco nós vamos ouvir também as considerações da professora Rossella, tá bom?
Então, vamos nessa ordem. Professora, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu estou tentando aplicar o vídeo aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu só tentar mais um pouquinho aqui. Posso começar a falar sem habilitar o vídeo? Ou a professora Rossella fala primeiro? Fique à vontade, professora. Pode começar. Aí o vídeo Tá. vai chegando um poucos aí para a gente. Tá bom. Bom, eu vou tentar falar em 5 minutos. É difícil, mas eu tentei fazer aqui pontuei algumas coisas, né, sobre o trabalho. Primeiro, eu quero parabenizar ao trabalho, que é extremamente relevante, porque primeiro que vocês tratam sobre a interdisciplinaridade e o livro didático, que são 2 pontos fulcrais, ao meu ver, relacionados ao ensino na educação básica e também ao nível superior. No caso de vocês, o enfoque foi na educação básica. Então, parabéns por isso. O texto está ótimo na parte escrita. A apresentação foi excelente, né? Dentro, claro, do nervosismo que faz parte do momento. Então, parabéns às meninas, parabéns, professor Hugo. Em relação ao texto escrito, eu já vou direto para o texto escrito, tá? Em relação ao texto escrito, tem algumas coisas que eu chamo de refinamento do texto para entrega na versão final. Por exemplo, quando se trata de disciplina, matemática e biologia devem começar com letra maiúscula, né? Então, refinem isso no texto, porque em alguns momentos vocês colocam com letra maiúscula, em outros momentos com letra minúscula. E eu sugiro que em todos os parágrafos do texto que vocês falem do ensino de ciências, vocês possam incluir ensino de biologia, porque o foco do TCC de vocês é ensino interdisciplinar envolvendo livro didático, biologia e matemática. Então, vocês têm aí uns 2 parágrafos que vocês trazem autores, parágrafos assertivos, mas que eles falam exatamente sobre o ensino de ciências. E vocês, como autoras do trabalho, podem incluir biologia. Coloca lá, e nós incluímos biologia, porque nesse caso os enfoques são diferentes e o foco de vocês é o ensino de biologia. Eu entendo, e eu já vou pulando, tá? Eu entendo que vocês fazem no texto escrito revisão de literatura e referencial teórico. Né? A gente sabe que a revisão de literatura ela tem o propósito de reunir e catalogar estudos anteriores de forma sistemática e abrangente. Mas para um TCC, não dá para fazer isso. Então, a minha sugestão é que vocês peguem esse tópico de revisão de literatura, que tem 1,5 páginas, eu acho que no máximo 2 páginas, e coloquem no referencial teórico de vocês no item 4.1. Né? Então, o item 4 ele passa a ser o item 3, e aí vocês dizem lá, quando vocês vão tratar sobre a interdisciplinaridade, dizendo que vocês vão fazer uma breve revisão de literatura sobre o que já foi para contextualizar o leitor, e aí trazem o referencial teórico perfeito, que é o foco, é a interdisciplinaridade. E aí vem o que talvez, como é uma versão preliminar, tenha passado despercebido. Nesse enfoque em que vocês trazem interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade, vocês não falam em transdisciplinaridade e nem multidisciplinaridade. Isso não faz falta no texto, tá? Então, a minha sugestão é assim, troquem o 4.1 e coloquem assim, a interdisciplinaridade como referencial teórico para este estudo. Acabou. E aí vocês têm tudo que vocês já escreveram sobre interdisciplinaridade, tá? Já que é o enfoque de vocês e é o referencial teórico de vocês. Então, isso não faz falta.
De maneira alguma vocês precisam incluir parágrafos falando sobre transdisciplinaridade e multidisciplinaridade, já que vocês deixam claro que o enfoque é o referencial teórico de vocês é a interdisciplinaridade. Então, minha sugestão é trocar aí essa seção, o título da seção traz interdisciplinaridade, evidenciando isso, inclui só um parágrafo no início dizendo que o referencial teórico de vocês aborda a interdisciplinaridade como fio condutor para analisar, e aí vocês vêm com todo o resto que vocês já escreveram. No item 4.2, estou tentando falar rápido, se eu estiver falando muito rápido, me avisem. No item 4.2, eu senti falta bem pouquinho sobre a BNCC para o ensino médio. Vocês trazem a BNCC para o ensino fundamental, não tem problema. Mas eu sinto falta do ensino médio, porque, gente, o foco de vocês é o ensino médio. Eu peguei um documento, peguei a BNCC de 2017, que é a que trata só sobre ensino médio. Então, vocês podem só incluir aí mais um parágrafo, porque é uma revisão de literatura, né? Na verdade, é o referencial teórico de vocês, então pega um parágrafo e traz, já que vocês fazem uma abordagem geral sobre o documento, sobre a BNCC, finaliza com o ensino médio, 1 ou 2 parágrafos aí e resolve a situação. Metodologia excelente. Eu queria saber por que vocês pegaram 3 coleções de 3 escolas. Eu entendo que o professor Hugo é matemático, mas eu acho que, no meu ponto de vista, não precisava. Tá, mas está excelente, não tem problema. E aí, metodologia está perfeita, impecável. Vocês fizeram mais, né? Mas aí é uma visão de bióloga, de professora de biologia, e aí a gente trabalha a interdisciplinaridade. Eu sei que isso também vocês fazem parte do projeto, né, Hugo, de extensão de conhecimentos interdisciplinares, acho que é a Samile. Bom, enfim, mas está perfeita. Vocês fizeram mais, então o que está demais de ponto positivo não é defeito, pelo contrário, é qualidade. Mas se vocês quiserem depois escrever um artigo e publicar sobre cada coleção dessa, discutindo principalmente, e aí eu acho que é o que falta acrescentar lá na discussão nos resultados. Por conta da pandemia, e aí as meninas me solicitaram um livro, tá lá o livro até hoje no meu armário, mas a gente não conseguiu, né, se conectar para vocês pegarem o livro. Eu acho que falta aí colocar a epistemologia das escolas particulares, porque olha só, a rede pública, ela segue a orientação da PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático. Então, passa por uma crivagem, né? Todas as editoras, elas enviam os livros, é eleita uma comissão a nível nacional, essa comissão interdisciplinar, às vezes até multidisciplinar, vai selecionando os livros. Só que isso não é pertinente aqui no trabalho de vocês, porque vocês não lidam com a escola pública, com o livro adotado nas escolas públicas. Mas eu acho importante dizer que as escolas particulares, elas têm a teoria curricular delas. Por exemplo, tem escolas que têm o livro didático próprio, e eles não necessariamente têm que obedecer o que a PNLD dita. Porque senão parece que vai desqualificar a rede particular de ensino. Ó, voltou a minha câmera aqui, deixa eu aplicar o vídeo. E aí a gente não pode desqualificar algo que não faz parte da epistemologia do ensino público, entendem? Porque nesse caso, na análise que vocês estão fazendo, vocês não estão comparando os livros didáticos da rede, entre rede pública de ensino, e aí sim iria envolver PNLD, e o livro didático. E isso cabe em um comentário nos resultados de vocês ou na conclusão de vocês em um parágrafo curto, dizendo que talvez essa interdisciplinaridade não seja o foco das 3 escolas que gentilmente entregaram o material didático para vocês.
né? A rede privada, ela funciona de uma outra forma e nem precisa ser igual à rede pública. Eles diferenciam em vários aspectos. Entre eles, aquelas teorias curriculares que vocês viram durante o curso. Então, um parágrafo, ou lá na conclusão, ou lá no momento em que vocês comparam as diferentes coleções. Talvez por isso tenha tanta diferença. E aí eu acho importante colocar isso, porque parece, em alguns momentos, nas discussões, que a rede particular está totalmente alheia à interdisciplinaridade. Parece, mas não é isso, e eu sei que a intenção não é essa, é só a nível de esclarecimento. Tá? Eu acho importante fazer isso. É por isso que talvez os trabalhos que vocês tenham encontrado fale muito da rede pública de ensino, né? Porque ele segue a PNLD. E provavelmente, se vocês tivessem avaliado os livros da rede pública, também iriam ter as mesmas dificuldades e os conteúdos também seriam esses relacionados. Porque o novo ensino médio e a BNCC, os livros selecionados pela PNLD só irão chegar nas escolas a partir de 2022. Então, mesmo que os livros tenham sido publicados em 2017 a 2021, eles estão se readequando a esse processo da BNCC, né, que é um documento novo. Mas, assim, toda a análise de vocês envolvendo a interdisciplinaridade, trazendo os conteúdos, trazendo as análises matemáticas, para mim já mostrou que, de fato, o trabalho de vocês envolveu a interdisciplinaridade. Porque quando vocês escolhem uma análise quali-quant, aí a minha sobrancelha já levantou-se. Mas aí eu falei assim, não, eu vou ver. E aí vocês trouxeram as ocorrências. Isso é muito legal. Para quem ensina biologia, eu já esperava genética, já esperava ecologia, esperava um pouquinho mais de outras áreas, né? E também tem que trazer a questão de que o livro didático ele serve como suporte para o professor e na rede privada de ensino, ele tem que ser seguido à risca. Né? É importante trazer esse levantamento também, talvez lá na conclusão, não sei se cabe no resultado, porque eu achei tão bem discutido que não tem tanto. Bom, eu pontuei, imagina se eu não tivesse pontuado, mas assim, são muitos elogios para o trabalho de vocês, de verdade. Eu li o trabalho de vocês, assim, sabe, como eu pego um capítulo de livro que eu goste muito da literatura, claro que eu gosto muito desse tipo de pesquisa, mas aí eu vi que vocês tiveram um cuidado, né? E quando eu falo vocês, eu estou falando das estudantes, do professor Hugo, e que vocês, como eu já imaginava, foram pessoas cuidadosas, aplicadas, estudiosas. Eu não sei se o professor Hugo teve muito trabalho com vocês, não. Eu acho que ele foi mais uma pesquisa colaborativa mesmo, porque eu já esperava isso, gente, de forma positiva. Parabéns mesmo, o trabalho de vocês. Isso aqui é só porque eu sou muito crica mesmo, e aí eu fui fazendo essas observações. Eu sei que eu sou chata em relação a isso, mas assim, o potencial de publicação do trabalho de vocês pega isso aqui, manda para uma revista, que o avaliador da revista vai falar assim, aprovado com pequenos ajustes. Acabou. E os pequenos ajustes provavelmente serão bem menos do que eu falei aqui, porque o trabalho tá ótimo, tá excelente, parabéns. Eu tentei falar em 5 minutos, professora Rossella, Hugo, obrigada, meninas. É isso. Professora, obrigada. Quase você conseguiu falar em 5 minutos. As considerações foram excelentes, tá? Vou passar para a professora Rossella, daqui a pouco eu vou fazer um comentário muito rápido, mas eu gostaria de ouvir os comentários da professora Rossella também, eu e as colegas. A Silvanei falando 5 minutos? Quando isso, gente? Eu quero ver esse dia. Ela e eu, a gente não consegue, né? Mas ela me ganha. Bom, eu estou aqui na sala presencial, finalizando a defesa aqui da equipe que trabalhou sobre zoonoses, né? A Maria, o Renan e a Iana estão aqui. E aí eu não poderia deixar de mencionar uma notícia muito boa que a gente recebeu agora cedo, né? O Renan foi aprovado no mestrado, saiu o resultado ontem, então
Ele já defendeu aqui o TCC sabendo que ele passou no mestrado. E eu queria compartilhar isso com todos vocês, viu, Renan? Contei para a turma toda já, tá? E isso é muito bom, né? Porque eu só reforço o que eu já disse aqui, né? Ai, gente, eu choro, eu rio, aí lá vai eu chorar de novo, mas calma, eu não posso começar chorando, né? Eu tenho que primeiro falar do trabalho. Olha, a Silvanei falou tanta coisa, né, da parte do texto, que eu não vou repetir. Eu vou apenas reforçar em relação o referencial teórico, né, que vocês colocam junto com a revisão de literatura, né, que é repetitivo, né, vocês devem escolher apenas um deles, né, e transformar em tópico. A Silvanei já explicou sobre isso, né, e a outra informação em relação ao texto que eu não posso esquecer de falar, eu coloquei bem aqui, em relação a isso, em relação à metodologia também. Eu vi que tem metodologia, aí tem material e métodos, né? Eu não sei se a Silvanei falou isso, eu acho que também, né? E a gente pode só fazer esse ajuste. Mas olha, tirando isso, eu falei, meu Deus, isso já foi até publicado, porque ele tá já pronto para ir para a revista, sabe? Ele veio com a cara total do artigo, um trabalho muito legal, porque eu sempre digo para o Hugo que ele é o matemático mais biólogo que eu conheço, e com esse TCC ele provou isso. E a Samile, né, particularmente falando dela, que é uma bióloga também que gosta de matemática, né? Então ela também, Hugo, vai entrar nessa tua frase aí. Ela é a bióloga que mais gosta de matemática que eu conheço, né? Eu achei até que depois eu acho que ela vai querer fazer matemática. Mas assim, falando do trabalho, eu só tenho 3 sugestões, gente. Olha, isso é difícil acontecer, viu? Pegar um trabalho para dar 3 sugestões, né? Então, ajustar essa questão do referencial teórico e da revisão de literatura, que são tópicos repetitivos. A metodologia também, né? Que tá como 2 tópicos, mas isso pode ser um só. Eu acho que a conclusão pode ser um pouquinho menor também, tá? Já que é para publicação, de repente dar uma enxugada nos resultados, né? Que tá bem extenso, tá? Mas e a terceira e última dica são aquelas imagens, né? Dá para melhorar, não dá aquelas imagens? Aquilo é foto, né? Foto do livro, né? Eu sugiro que vocês façam o escaneamento, né, da imagem para ela ficar a imagem, né? É a única coisa que eu olhei. Não, isso aqui, poxa, essa imagem, eu falei, não acredito. Não era para mim ter deixado passar, só uma observação, tá? É ajustar aquela imagem, melhorar a qualidade, buscar uma imagem, a imagem talvez escaneada da página do livro vai ficar linda. E assim, gente, tirando isso, manda para a revista, tá? Porque vocês só vão ter que escolher a revista que vocês querem. Tá muito bom o artigo de vocês, tá muito bem escrito, tá todo impecável, assim, sabe? Quando eu recebi, eu falei, gente, será que já foi publicado? Eu vou já procurar qual foi a revista, tá muito bom, tá? Eu queria parabenizar vocês por isso, né? Aí eu queria abrir um parênteses, né, para o Hugo, né, que é... Peraí. A gente chora no presencial, a gente chora no online. Gente, todo lugar. Eu queria dizer para vocês que não me surpreende o resultado desse trabalho por vários aspectos. Primeiro pelas meninas, né, que são alunas muito dedicadas, são alunas que sempre deram o melhor de si, né? Eu admiro muito, né, a competência de vocês, a vontade, né? É como se a biologia estivesse todo tempo viva, né? Quando a gente via vocês realizando as atividades, né? Nunca deixaram de fazer sempre o melhor. Isso é tão importante. Teve pandemia, a gente teve que aprender a viver de modo remoto, né? E nada disso mudou a vontade de vocês de fazer bem feito e de se transformarem nos biólogos que hoje vocês estão se transformando. E o que eu queria dizer é que nada disso me deixa surpresa, porque o Hugo é um excelente profissional, né? É a primeira vez que ele está orientando o TCC na biologia, eu não sei se é o primeiro TCC dele, eu acho que não, é o primeiro Hugo.
É o primeiro TCC que você orienta na vida, é? Cadê teu microfone? Marcela, apresentação de TCC. Eu tô primeiro. Então, estou muito satisfeito com o resultado. Parabéns, Hugo, pelo trabalho. Você é um profissional muito competente. Nós da biologia sempre te acolhemos com muito carinho pela pessoa que você é, mas pelo trabalho que você desenvolve. Eu sempre fiz questão de dar o jeito do Hugo estar trabalhando no curso, né? Ele ia sempre ter uma disciplina na biologia, e agora ele já está na pedagogia também, né? Então, porque ele é um profissional que vale a pena ter do lado para trabalhar. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês, muito bom, né? Eu posso dizer que é um trabalho excelente mesmo, nem poderia estar dizendo nota, mas eu já estou falando, né? Parabéns, a apresentação foi impecável, tá? Os slides muito bem organizados, uma entonação de voz incrível, né? É só colhendo os frutos de todo o trabalho e dedicação que vocês tiveram ao longo desses sofridos 4 anos, que eu sei que foram difíceis. Tá, então, muito parabéns pelo trabalho. Não tenho mais nada para dizer em relação ao trabalho, apenas parabenizar, porque realmente é um trabalho muito bom, tá? Obrigada, desculpa aí as lágrimas, eu não tinha como, né, gente? Tá difícil hoje. Bem, então, agradecer as contribuições da professora Rossella, agradecer as contribuições da professora Silvanei. Podem ter certeza que nós já anotamos tudo, né? E que vamos, sim, fazer as alterações, que, inclusive, as sugestões de vocês, eu concordo de forma integral, tá? Eu concordo muito. E eu gostaria também, né, de assumir algumas culpas aqui, né? Nesse sentido de falar um pouco do trabalho, de assumir algumas culpas nesse sentido de, poxa, por que tem o referencial teórico tão grande e tudo mais? Porque eu sempre penso, e falei para as meninas isso, de nós fazermos outros trabalhos além desse. Então, a gente já tem material basicamente pronto para que a gente utilize em outros trabalhos, como trabalho de revisão de literatura, inclusive para um evento, para outro. Então, a partir desse artigo, da pesquisa que elas fizeram, na verdade, a ideia é trazer outros artigos, e isso vai muito delas, se querem continuar ou não. Mas eu acho que com esses ajustes, de fato, a gente consegue aí um bom trabalho, tá? Então, assim, agradecer muito as contribuições, né, de vocês, de várias situações, né, em relação a configurar ali a escola privada. Eu concordo muito que a gente precisa, são visões diferentes, né, de ensino, enfim, mas a gente vai pegar tudo isso e, claro, considerar para um texto final ou para mais de um texto, tá, meninas? Se preparem já. Quando falaram em relação a se eu tive pouco ou muito trabalho, de fato, a gente teve mais trabalho porque eu exigi um pouco mais das meninas, né? E de já eu gostaria de agradecer muito a confiança das meninas. Eu pedia para elas fazerem algumas coisas e elas traziam no prazo correto. Então, gente, de já, né? Parabéns aí pelo empenho, pelo esforço de vocês, tá? Eu vi muito isso, tá? Vocês se esforçaram muito para fazer esse trabalho. Claro que eu dava aqueles puxões de orelhas que vocês sabem que eu sempre vou dar, mas sempre visualizando aí um bem no final, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos reunir, né? A banca vai reunir, então eu vou finalizar, na verdade, só desligar aqui a câmera e o microfone, e a gente vai reunir. Marcela? Eu só queria fazer uma observação, né, que elas queriam tanto fazer esse trabalho, né, com matemática. A Samir, ela tinha um TCC pronto, se ela quisesse, né, porque ela teve minha orientação na iniciação científica por um ano. Ela, o Reinan e o Gabriel desenvolveram um trabalho maravilhoso que foi publicado em evento internacional, Meditrop, né? Então eles tinham um TCC pronto e mesmo assim eles quiseram fazer um novo trabalho. E por que eu acho isso maravilhoso? Porque eles não ficaram acomodados de usar um trabalho que já existia, que só ia transformar no artigo. Na verdade, já estava até pronto, porque foi para o Meditrop, foi aceito, né? Eles só teriam que dar algumas
modificações, e mesmo assim, cada um fez um TCC diferente, e isso para mim é surpreendente, porque outros alunos teriam feito o uso do trabalho que já estava pronto, né? E a Samile, quando eu perguntei para eles, isso vai ser o TCC de vocês? E todos os três me disseram não. Eu, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, eu não fiquei nem triste. Eu falei, gente, os alunos estão fora da curva, porque o normal era ter aproveitado o trabalho pronto. Não, cada um fez um trabalho totalmente diferente, e isso é incrível, porque aí o currículo deles fica com mais área de conhecimento, de produção, né? Então, parabéns. E a Samile, vocês sabem, né? Desde o dia que ela declamou aquela música da Amazônia, lá na abertura da Semana do Viola, que eu não esqueço, né? Eu já sabia que ela tinha muito para dar ainda. Obrigada, Samir, pela parceria no projeto de IC. Parabéns, tá? Professora Silvanei. Tá. Silvanei, tu não tem mais tempo, tu gastou teu tempo não, rápido lá naquela hora. Eu vou aproveitar Não, e Silvanei, tu já gastou todo o teu tempo. Não, Rosela tem que falar. Ó, eu aproveito sempre para dizer o seguinte: as pessoas, de modo geral, elas falam muito que vai para a área da pesquisa em educação quem não consegue ter sucesso nas outras áreas de pesquisa e produção científica. E desde quando eu entro, que eu decidi migrar de área de pesquisa e ir para a área do ensino de biologia, da área de educação mesmo, eu falo que a área mais difícil na minha vida foi migrar, porque é difícil a gente nos permitirmos a migrar e a envolver as diversas áreas do nosso curso. Então, Samile, Isis, Ia, me ajudem. Raíssa. E a Raíssa, o edital de mestrado em Ciências Biológicas e Matemáticas está aberto na área da educação interdisciplinar. Foi prorrogado o edital, então peguem e façam, se for essa área que vocês queiram fazer. E tem bolsa também, tá? Então façam. Era isso. Pronto, não vou mais falar, falei que era rápido. Aham. Bora lá, o Silvanei, que a gente tem outra defesa agora. Então a gente vai só reunir, tá? Eu vou deixar o vídeo gravando aqui, a gente vai se retirar rapidinho, tá? Para reunir e trazer daqui a pouco, então, o conceito de vocês. Bem, pessoal, todos conseguem me ouvir? Perfeito. Então, eu vou fazer a leitura da ata. Normalmente, quando nós estamos de forma presencial, esse é o momento que todo mundo levanta, né? Então, assim, sinta isso e vamos lá, então, para a nossa ata após a nossa reunião. Aos 2 dias de dezembro de 2021, às 9 horas, em sessão pública, na sala remota via plataforma Teams, da Faculdade Estácio Castanhal, na presença da banca examinadora, presidida por mim, professor Hugo Carlos Machado da Silva, e composta pelas examinadoras doutora Silvanei Seabra e doutora Rosela Caldeira. As alunas Isis Silva, Raíssa Silva e Samile Licá apresentaram o trabalho de conclusão do curso em formato de artigo intitulado Biologia e Matemática, a interdisciplinaridade presente nos livros didáticos do 3º ano do ensino médio no município de Castanhal, como requisito curricular indispensável para a obtenção do título de licenciadas em Ciências Biológicas nessa instituição de ensino. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do trabalho com o conceito excelente. Parabéns, meninos. Divulgando o resultado formalmente aos alunos e aos demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais examinadores, assim como pelas alunas. Bem, então, parabéns às meninas, parabéns aos familiares que estão aqui, aos colegas que torceram muito, né? Eu me seguro muito aqui vendo as lágrimas das meninas, porque a gente viveu, de fato, isso junto. E essa nota aqui, ela representa o que vocês estão, o que vocês são, tá?
e, de fato, o trabalho está excelente. Então, parabéns e aproveitem aí esse momento, né, já como licenciadas em Ciências Biológicas. Muito orgulho de vocês, tá, meninas? Agradeço aqui a nossa banca novamente, tá? Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e agradeço a participação de todos.